Olá, outra vez nos encontramos nessa oportunidade para mais uma reflexão. Hoje eu gostaria de convidá-lo para que você abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos 10 a 20. Nessa escritura, ou nessa parte, ou nessa porção das escrituras, nós encontramos o apóstolo São Paulo, que era um estrategista, era militar, usando uma linguagem figurativa sobre a armadura de Deus. E essa armadura é para que nós possamos resistir o dia mal, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades do mal nas regiões celestiais. E aí ele fala sobre esses equipamentos bélicos, ou essa indumentária que o soldado ele usa para se defender contra as setas, contra os dardos inflamados do maligno. Ele usa o capacete da salvação para proteção da sua cabeça, como você do seu conhecimento sabedor, que por isso os motoqueiros, né, os pilotos de Fórmula 1, eles usam o capacete para proteção em caso de acidente. E aí esse capacete da salvação é para proteger a nossa mente contra as setas, contra os dardos inflamados do maligno. E ele fala também do escudo da fé. Ele fala ainda da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ele fala da couraça da justiça. Ele fala calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. É essa linguagem, ou esses exemplos figurativos que Paulo dá, para mostrar que nós, cristãos, devemos estar munidos, devemos estar equipados e bem equipados. E lá no finalzinho ele diz, e devemos perseverar em oração. Se possível for para jejuar também. Por quê? A Bíblia diz que o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E nós somos atacados diariamente. Nós estamos numa guerra espiritual, estamos numa luta espiritual, principalmente nesses dias de pandemia, quando os cristãos estão sofrendo várias formas de perseguição por causa dessa doença, restrições, né, de nós termos a liberdade de irmos ao templo, prestarmos culto a Deus, a liberdade de você estar indo, do direito de ir e vir por causa dessa doença. Nós estamos perdendo espaço, né, de fazermos aquilo que Jesus nos mandou através da grande comissão, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A gente tem sido sabedor que há países hoje em que é proibido, não é, se realizar cultos públicos e os cristãos estão sofrendo esse tipo de perseguição. E aí, para que nós possamos resistir o dia mal, essas lutas, esses dardos inflamados do maligno, nós temos que estar revestidos com a armadura de Deus e para isto vigiando e orando dioturnamente, para que estas setas, para que esses dardos inflamados do maligno não nos atinjam. Eu quero concluir lembrando um exemplo notabilíssimo. Todos nós perdemos um dos pilotos mais famosos do mundo, Ayrton Senna, que segundo o diagnóstico, o laudo, a perícia, depois de fazer todas as apurações, detectou que uma peça que se soltou no impacto de uma parede, numa curva, saltou e ela penetrou exatamente no canto do olho, perfurando toda a sua parte, atingindo o cérebro, e ali ele teve morte fatal. Satanás conhece o ponto fraco de cada um de nós. Ele sabe a hora em que pode lhe apanhar numa fraqueza e atingir a sua mente, o seu coração. E por isso que temos que estar armados com esta armadura de Deus. Eu espero que você esteja municiado, que você esteja devidamente equipado com toda a armadura de Deus. Davi, quando foi enfrentar o gigante Golias, arqui-inimigo de Israel, ele usou uma funda com 5 pedras.
E essas 5 pedras, eu costumo dizer que cada uma delas, ela representa o nome de Jesus, conforme Isaías nos diz. Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E foi assim que Davi venceu o gigante Golias. Ele havia afrontado o Deus dos exércitos de Israel e ironizou contra Davi. Tu vens a mim como se eu fosse um cão com paus e pedra? E Davi disse, eu estou indo contra ti, porque você tem feito blasfêmia, você tem murmurado, tem zombado, você tem se levantado contra o Deus dos exércitos de Israel. Por isso que Davi, naquela hora, usou aquela pedrinha que simboliza, poderíamos pensar, Jesus sendo, naquela hora, usado para destruir aquele que afrontava o Deus dos exércitos de Israel. E Jesus fez isso lá na cruz do Calvário, quando derramou o seu sangue. Ali ele venceu o pecado, o diabo, o mundo, a carne, para que nós pudéssemos ser vitoriosos. E hoje nós somos mais que vencedores, porque Jesus, ele venceu a Satanás. Ele ali na cruz, ele esmagou a cabeça da serpente. Então, que bom você, a partir de agora, todos os dias, quando sair de casa, revestir-se de toda a armadura de Deus para poder enfrentar os dias maus. Fica com você a decisão de se revestir desta armadura para que quando você for tentado, esteja com o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Foi assim que Jesus venceu a Satanás lá no deserto, a couraça da justiça, o escudo da fé e calçado os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Até a nossa próxima reflexão, se Deus assim nos permitir.